Vamos abrir comigo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Nós vamos brincar que o Senhor nos deu a porção das Escrituras, ali do versículo 33 até o versículo 39. Evangelho de Jesus segundo Lucas, do versículo 33 ao 39. Eu vou pedir, se for possível, não sei se dá para levantar essa linha ou não, desse ar-condicionado, por causa das minhas folhas aqui. Se não der, a gente vai segurando com a mão, não tem problema. Vou fazer a leitura inicial. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Pai amado, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Traz a nós espírito de revelação e sabedoria na pessoa de Jesus Cristo. Ilumina o texto sagrado para a edificação da Tua igreja, do Teu povo, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, então nós estamos diante de um dos versículos mais claros, impactantes de Jesus, palavras de Jesus, sobre a singularidade e a particularidade do Evangelho da graça de Deus. E se a gente for observar o contexto que está inserido nessa narrativa, Jesus ele está no seu ministério terreno, com uma crucificação, e ele está tendo alguns embates consecutivos com os fariseus. Ele teve um embate, dois embates, aqui é um terceiro embate consecutivo com os religiosos. E a gente vê também uma coisa interessante, que os discípulos de João, que eram os discípulos de João Batista, infelizmente alguns discípulos de João Batista, se reuniam e se agruparam com a seita farisaica. Infelizmente, nós vemos no livro de Atos, por exemplo, que muitos foram batizados com o batismo, com o modelo de batismo de João Batista, que era o batismo de arrependimento, que era uma coisa que apontava para o Messias, mas muitos de fato não conheciam Jesus e não conheciam o Espírito Santo. Nós vemos no livro de Atos, quando os discípulos chegam e falam: vocês foram batizados? Nós fomos batizados com o batismo de João. Vocês conhecem Jesus? Não. Conhecem o Espírito Santo? Não. Então eu creio, amados, que parte desse grupo até teve uma comoção para fazer o batismo de arrependimento, mas não conheciam de fato a pessoa de Jesus Cristo, o Espírito Santo e a singularidade do Evangelho da Graça. Nós percebemos também que João Batista ele foi preso por acusar um líder religioso, e isso pode ter também complicado essa relação dele, dessa anunciação do Messias. Então muitos que foram batizados com esse batismo de arrependimento, infelizmente não conheciam de fato Jesus e se ligaram à seita dos fariseus. Então nós vemos aqui no versículo inicial os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus. Muito triste, mas muitos discípulos de João Batista chegaram a esse vínculo com essa organização religiosa. E esses discípulos, e esses fariseus, esses religiosos, eles acusavam Jesus mais uma vez de quebrar a lei de Deus. E dessa vez, pelo fato dele e os seus discípulos não estarem jejuando.
Só que se nós observarmos a palavra de Deus, nós vemos que uma coisa que é cristalina e clara, que Jesus nunca quebrou a lei de Deus. A palavra, Jesus diz que ele não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Em seu ministério terreno, ele cumpriu cabalmente todos os preceitos da lei. Jesus nunca pecou. Ele foi para aquela cruz em obediência até a morte, morte de cruz, onde lá ele nos incluiu, lá ele nos deu uma vida nova. Jesus nunca quebrou a lei, mas isso era uma acusação recorrente dos fariseus, que Jesus havia quebrado a lei. E dessa vez de novo, olha, você e os seus discípulos, vocês não estão orando, vocês não estão jejuando, vocês estão quebrando a lei. Só que quando nós observamos a palavra, nós percebemos que essa exigência farisaica não era uma exigência bíblica, mas era uma exigência em relação às suas tradições orais, às suas tradições humanistas que deturpavam e colocavam preceitos acima da palavra de Deus. E Jesus vai mostrar, e nós avançaremos nisso, que esse jeito que eles impunham as pessoas a jejuarem como uma obrigação, isso era uma das formas que os fariseus faziam remendo com a nova aliança trazida por Jesus. Jesus vai ser claro aqui nesse aspecto. Isso remendava e deturpava o evangelho da graça que veio na pessoa de Jesus Cristo. Vamos observar de novo o versículo 33. Lucas capítulo 5, versículo 33. Eu vou ler de novo esse versículo. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Como nós falamos aqui, Jesus ele sempre repreendeu aqueles que substituíam a verdadeira lei de Deus por suas tradições orais. Obrigado, irmão. Isso é uma característica do sistema religioso. E não pense que é só há 2000 anos atrás. Hoje também é assim. As pessoas, elas, por conta do seu egocentrismo, da sua vontade de ter mérito em alguma coisa, elas colocam inovações à palavra de Deus, inovações à lei de Deus, impondo coisas que Deus nunca impôs. Jesus, não precisa abrir, eu vou só citar, mas Jesus lá em Mateus capítulo 15, ele diz assim para os fariseus: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Essa exigência religiosa e legalista em relação ao jejum era mais uma inovação que faziam, onde deturpavam a palavra de Deus. Pedro, mas o jejum tem o seu lugar na Bíblia, correto? Correto. E biblicamente o jejum ele sempre foi uma prática voluntária de busca a Deus, é uma expressão de lamento e arrependimento, e não como os fariseus faziam, obrigando aquelas pessoas a jejuarem pelo menos 2 vezes por semana. E se você observar os escritos, as máximas dos fariseus, até hoje, se você abrir lá e ver, uma das regras é jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Quando nós olhamos também aquele episódio do publicano e do fariseu, o publicano arrependido e o fariseu orando no templo, uma das coisas que o fariseu diz é: ó Senhor, graças eu te dou porque eu jejuo 2 vezes na semana. Então aqui nós temos essa questão de que eles tinham essa convicção de que isso fazia parte da lei de Deus, mas isso nunca fez parte da lei de Deus. E quando nós olhamos esse jejum bíblico, voluntário de busca a Deus, a gente vê que ele é, além de voluntário, em ocasiões específicas. O jejum ele é ocasional. Por exemplo, quando Paulo ia sair para a viagem missionária, os irmãos às vezes jejuavam, oravam e jejuavam pela viagem do irmão. Quando os irmãos começavam uma comunidade, uma reunião, e precisavam levantar líderes, levantar presbíteros, eles oravam e jejuavam. Jesus disse que alguns demônios só sairiam com oração e jejum. Então são
ocasiões específicas e voluntárias. E uma coisa que Deus ordena claramente é que quando o jejum for feito, que ele não seja feito de modo orgulhoso, hipócrita, para exibição própria e para vanglória pessoal. Nós vemos isso, Pedro, nós vemos isso no Novo Testamento, certo? No Antigo também. Quando nós observamos o texto, eu não sei nem se eu coloquei, que eu não coloquei, mas depois eu posso mandar para os irmãos. O texto de Isaías, que fala, não foi esse o jejum que eu ordenei, porque as pessoas, o povo estava fazendo um jejum legalista. O jejum que eu ordenei é para quebrar as amarras da servidão, para proclamar o evangelho da graça aos cativos, ajudar o necessitado. E no Novo Testamento, quando nós olhamos as palavras de Jesus também, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa diante dos homens, não diante de Deus. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. Amados, a nova vida em Cristo, essa vida nova que nós cantamos aqui hoje, não há espaço para exibição própria, não há espaço para exaltação do ego, não há espaço para soberba, para ambição de poder, de querer ser acima dos outros. A cruz nos reduz à morte. O nosso velho homem foi crucificado, foi morto, crucificado, sepultado e extirpado. Não há espaço para nós darmos lugar às nossas afeições egocêntricas. E Jesus ele vai mostrar aqui, esses religiosos, que todo esse peso religioso, essa exaltação própria, essa soberba, ela é inadequada ao Evangelho da Graça. Isso é uma forma de você desperdiçar as coisas espirituais e remendar a nova aliança trazida por Jesus. Ano passado teve aquela... No passado teve aquela tragédia no Rio Grande do Sul. Até o pastor Nelson foi lá ajudar uns irmãos numa situação terrível. E eu lembro que eu vi uma coisa que me deixou intrigado. Teve um camarada que ele contratou atores mirins, crianças, pagou um dinheirinho para as crianças, contratou elas. Contratou até um jet ski lá, alugou um jet ski para ele fingir, fazer um vídeo e postar nas suas redes sociais, fingindo que estava salvando criancinhas na tragédia. Descobriram que era tudo um teatro, que ele havia alugado aquele jet ski, havia contratado aquelas pessoas para fazer aquela encenação. Tudo isso para ele poder se promover em suas redes sociais, mostrar como ele é bom. Mas até onde vai o ego humano? Até onde vai a necessidade, a vontade de se aparecer? Eu quis dar esse exemplo para a gente entender o que o ego faz com uma pessoa. O que a necessidade, a exaltação própria, a egolatria faz com uma pessoa. Pega uma tragédia, pessoa sofrendo, para usar como benefício para se promover. Misericórdia, Senhor. Se nós não vigiarmos, se nós não levarmos o mover de Jesus, nós caímos nessa mesma tentação, nesse mesmo pecado. Então que o Senhor nos livre de fato disso. Gostaria de fazer uma observação antes da gente avançar. Quando nós combatemos aqui esse jejum hipócrita, legalista, exibicionista, nós não estamos combatendo o verdadeiro jejum. O jejum, se for feito em seu lugar, biblicamente falando, de forma correta, é uma prática devocional que, infelizmente, nós de fato deixamos de lado por conta dos abusos que nós vemos por aí. Então a gente acaba tendo até um pouco de resistência por conta do abuso religioso que fizeram com o jejum. Mas o que o jejum não é? O jejum ele não é regime, para começar. Ele não é autossacrifício, uma autoflagelação. Ele não é meritório e não é também uma barganha com Deus. Até porque, como diria o irmão Carson, não tem como você barganhar com Deus que não precisa de você.
Então o jejum, o voto e nada disso é uma barganha com Deus. Agora, o que é o jejum biblicamente falando? É uma prática devocional de intimidade com o Senhor, onde nós nos abstemos de alimento para sermos nutridos espiritualmente, e isso sempre acompanhado da oração e da meditação na palavra. Quando nós jejuamos de fato, há um enfraquecimento do nosso corpo e a consciência maior da nossa necessidade e dependência do Senhor. Então, se ele for feito em seu lugar, biblicamente falando, com teu pai em secreto, sem se aparecer, sem ficar falando para os outros, ele nos quebranta, ele nos humilha. E uma coisa para ficar claro: existe oração e leitura da palavra sem jejum, mas não existe jejum sem tempo de oração e palavra. Se a pessoa fala que está jejuando, mas não está meditando no Senhor, não se colocou em oração, a pessoa está fazendo um regime para emagrecer. Ela não está jejuando. Ô irmão, estou jejuando faz 10 dias. Não tem tempo com o Senhor, não está meditando na palavra, só fica sem comer. Está fazendo um baita do regime, está emagrecendo, mas não está jejuando. Biblicamente não está jejuando. Então, muitas vezes as pessoas fazem isso por conta dessa questão religiosa que o velho homem tem, de querer se aparecer. Ô irmão, fiz 10 dias de jejum, fiz 20 dias de jejum. Então que o Senhor coloque em nosso coração o equilíbrio das coisas. Quem puxa o jejum é a oração. O jejum ele é uma extensão da oração e da meditação na palavra. Tem vezes que nós estamos tão envolvidos em um momento devocional, orando ao Senhor, que nós abstemos de uma refeição ou outra para poder continuar naquele momento. Não acontece na nossa vida quando nós estamos tão ocupados, tão engajados em alguma coisa, e quando você vê, já passou o almoço. A pessoa te chamou para almoçar, não, agora não, depois eu como. Então é mais ou menos isso, não é uma forçação de barra, uma coisa que se exige dos outros, uma obrigação, uma barganha com Deus. Então que o Senhor tire de nós todo esse peso religioso e legalista. Então, voltando para a narrativa, a acusação dos fariseus aqui, então, era fato que era infundada e legalista. Não era exigência de Deus jejum naquela ocasião, e nem apropriado. E Jesus mostra isso para nós no versículo 34 do nosso texto. Vamos ler o versículo 34. Lucas capítulo 5, versículo 34, Jesus diz assim: Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Amados, se tem uma coisa que não combina com jejum, é festa de casamento. Gente, o que nós vamos fazer no casamento? Vamos comer. A gente fica a semana inteira, e que o senhor tem bola. O senhor vai tratar com a gula aqui também hoje. Então vamos relativizar a brincadeira. Mas quando a gente é convidado para um casamento, a gente não fica pensando na mensagem que vai ser pregada, a gente não fica pensando na expectativa dos noivos. Geralmente assim: amor, o que será que vai acontecer no casamento? Aí a gente vai embora do casamento como? Guardando os docinhos na bolsa da esposa. Uns docinhos, bombonzinho de morango. Misericórdia, que o senhor trate com a gula também. Mas eu quis fazer essa brincadeira para mostrar que se tem uma coisa que não combina com o jejum, é festa de casamento. Não harmoniza o jejum, que é uma expressão de lamento, que é uma expressão de luto, de arrependimento, com um momento de celebração, de alegria, que é o casamento. E é isso que Jesus está mostrando aqui. Esse ambiente de casamento é um ambiente muito alegre. Não há motivo para afligir a alma, para jejuar num casamento. Nós somos convidados pelo noivo, pela noiva, para estarmos lá e nos alegrarmos e comermos, sabe? E é um momento de celebração. O jejum é totalmente o contrário. O jejum ele sempre vem junto com contrição, com arrependimento, com lamento, com tristeza no coração, tristeza pelos nossos pecados, pelo nosso desagradar ao Senhor. Isso não harmoniza com a alegria do casamento. Qual que é a lição de Jesus aqui? Então eu peço para que o Espírito Santo dê discernimento aos irmãos dessa noite, para observar as palavras de Jesus. Jesus ele está mostrando aqui a partir do versículo 34 que ele é o noivo.
E os seus discípulos não jejuavam naquela ocasião, naquele momento, porque era incompatível com a alegria de estarem fisicamente com o noivo. O noivo chegou, é hora do banquete. Quando até João Batista já demonstrava isso aos discípulos anteriormente, ele diz lá em João 3, 29 e 30, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. Nós não tivemos o privilégio que esses discípulos tiveram de estar fisicamente com Cristo. Mas a palavra diz, e eu oro para que todos aqui creiam nisso, que muito mais do que isso, todo aquele que crê foi unido ao Senhor em sua morte e ressurreição, e que agora Cristo vive em nós. Então a minha pergunta é, essa alegria já se cumpriu em você? É momento de celebração, amados. Não é momento de aflição da alma. O noivo está presente agora em nós, após a sua ressurreição e a nossa ressurreição juntamente com ele. Quando, daqui a alguns momentos, quando nós estivermos partindo o pão e tomando o cálice, que você lembre que você é noiva de Jesus Cristo, que nós estamos unidos a Ele eternamente. Ainda nós vivemos um corpo físico que é difícil de carregar, mas Ele vai restaurar os nossos corpos físicos e mortais para corpos perfeitos e glorificados. E aí um dia estaremos de fato gozando em alegria com o Senhor eternamente pelo século dos séculos. Amém. E aí Jesus ele continua o seu ensinamento no versículo 35. Então primeiro ele fala para os fariseus, olha, vocês querem que os meus discípulos jejuem agora? Eu sou o noivo, eu estou com eles. Que noivo que quer que no casamento os convidados fiquem jejuando? Imagina você convida um monte de gente para o casamento, chega lá, metade do casamento fala, ô irmão, estou de jejum, 30 dias de jejum aqui, isso não existe, irmãos. E aí ele continua o seu ensinamento no versículo 35, dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias sim, jejuarão. Jesus ele não estaria fisicamente com os discípulos para sempre. Quando ele diz virão dias, Jesus está mostrando aqui que ele estava convicto da sua morte na cruz. E ele faz uma alusão, uma referência a esse momento. Então esse virão dias, naqueles dias, é esse tempo entre a sua morte e ressurreição e também após a sua volta para junto do Pai. Nesses momentos que Jesus não estaria mais fisicamente com os discípulos, a gente vê na palavra que os discípulos ficariam tristes. Lá em João capítulo 16, versículo 5, a palavra diz que a tristeza encheu o coração dos discípulos. Nesse momento sim, seria talvez um momento adequado para eles jejuarem, porque eles estariam tristes que Jesus não estava mais fisicamente com eles. Imagina o privilégio, amados, de estar fisicamente com Jesus e seu ministério terreno, e sendo regenerados, olhando aquela ressurreição de Jesus. Depois que Jesus foi, eles ficariam tristes. E aí talvez seria um momento apto, para caso o irmão entendesse que sim, sem obrigação, mas para jejuarem, assim como Jesus está dizendo. O momento não era aquele que os fariseus exigiam, mas era o momento que os discípulos estariam tristes pela ida do Senhor. E aí Jesus, seguindo ali no nosso texto, como muitas vezes ele faz, ele usa duas ilustrações, duas histórias para trazer o seu ensino. E ele usa essas ilustrações com costumes que os ouvintes estavam familiarizados. Primeiro, sobre esse processo de remendar roupas, a partir do versículo 36. E eu peço para que os irmãos prestem atenção na palavra de Deus, principalmente no momento de leitura da palavra. Muitas vezes eu posso aqui fazer uma interpretação errada, eu posso errar, mas quando nós lemos a palavra de Deus, é momento
ouvidos estarem de fato atentos. Jesus diz assim: também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Vou falar aqui principalmente com as mulheres. Imagina que está tendo uma promoção na sua loja de roupa preferida, lá na Zara, na Renner, na Riachuelo, não sei, mas me imagina. Aí pensa só, você vai lá na Zara, compra uma roupa nova. Aí você pega essa roupa nova, você recorta a roupa nova, aí você pega esse recorte da roupa nova para usar, para remendar uma antiga. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está mostrando que isso aqui é um desperdício, é uma inutilidade, é uma burrice. Você pegar uma roupa nova e cortar ela para você remendar uma antiga. Agora você tem dois problemas: você estragou a veste nova e você mal remendou a antiga. Por que você vai querer pegar um tecido novo e colocar num remendo, fazer um remendo num tecido antigo? Não vai se harmonizar. Um ele vai encurtar menos no processo de lavagem, o outro vai encurtar mais, vai dar chabu. Um vai estar mais com uma cor diferente porque gastou mais, o outro vai estar novo. Vai dar problema. São incompatíveis. Você estragou a veste nova e você estragou a veste velha. Parabéns. É isso que Jesus está dizendo. É inútil. Seria pura tolice estragar uma veste nova para mal remendar uma velha. O que Jesus está ensinando aqui? Que o Senhor nos dê discernimento espiritual. Primeiro, uma observação: Jesus ele não está aqui falando mal do Antigo Testamento em si, e nem da lei moral de Deus, que é santa, justa e boa. Porém, as cerimônias que eram sombras e apontavam para Ele, e as tradições inúteis criadas pelos homens, não poderiam ser misturadas com o Evangelho da graça. Não vai se harmonizar. Você pegar uma sombra e querer misturar com a realidade, você pegar uma tradição religiosa e querer misturar com o Evangelho da graça de Deus, vai dar problema. Não vai se harmonizar. Vai ser incompatível da mesma forma que você querer pegar uma veste nova e remendar numa veste antiga. Pura tolice. Esse é o ensinamento de Jesus. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra. O novo caminho da liberdade na salvação em Cristo não deve ser estragado com cerimônias e tradições inúteis criadas pelos homens. Ainda que o Novo Testamento esteja intimamente relacionado com o Antigo, como o seu cumprimento na pessoa de Cristo, aquilo que apontava para o Senhor, não se pode confundir a sombra com a realidade. O contraste desse caso aqui é o modelo judaico religioso, onde aqueles fariseus estavam inseridos com a nova aliança trazida por Jesus. E esse primeiro modelo que eu citei aqui, ele é inadequado ao Evangelho da graça de Deus. Ele é inadequado à nova aliança do nosso Salvador. Ele é inadequado à veste nova. E quem quer a veste nova de todo aquele que crê? É Jesus Cristo. Jesus é o Evangelho de Deus. Jesus é a boa nova de Deus. Cristo é o Evangelho. Cristo é a nova aliança. Pedro, ok, eu entendi o ponto de Jesus aqui. Só que você pode dizer: eu não faço e nunca fiz parte do modelo judaico religioso. O que isso tem a ver comigo? Tudo. Qual que é a definição de remendo? Definição de remendo é um pedaço de tecido ou pano que serve para consertar parte de uma roupa, ocultando um buraco, ocultando um rasgo. E qual que é o rasgo? Qual que é o rombo do ser humano? É o pecado. É a iniquidade. É o velho homem. É a vida escrava do pecado, é a condenação, é a dívida eterna com Deus, é a vida de Adão, é a autossuficiência.
Todo aquele que não crê em Deus vive num sistema religioso de amarra, de escravidão, que se chama autossuficiência. Independente que ele seja um libertino escancarado ou um fariseu religioso hipócrita, ele está dentro do sistema religioso da autossuficiência, porque ele não precisa de Deus e ele não precisa de Cristo. Então, por que isso tem tudo a ver comigo e com você? Porque ou você era assim, ou você é assim, se você ainda não creu na obra da cruz. E esse rasgo do ser humano, rasgo do pecado, do velho homem, ele pode ser assim, ele pode de uma forma assim que a pessoa pode conseguir ocultar. Será que dá para harmonizar ou remendar esse rasgo do pecado com o Evangelho da graça de Deus? Adianta a gente tentar melhorar o velho homem, evoluir o velho homem? Será que não dá para misturar a vida de Adão com a vida de Cristo? Como Jesus está dizendo aqui, não há harmonização. Deus não faz gambiarra, Deus não faz remendo, Deus não faz reforma. Ele nos torna novas criaturas por completo. Não adianta você tentar remendar esse rasgo do pecado na sua vida. Não adianta você tentar harmonizar essas coisas com as coisas espirituais. Vai ser um puro desperdício. A vestimenta nova da salvação não pode ser adicionada, nem remendada, nem misturada. Ela é singular. A roupa nova é única, é exclusiva, é original, é particular. E a veste nova quem é? As vestes novas da salvação. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nenhum sistema fora de Cristo pode ser corrigido para o Evangelho da graça de Deus. Ele precisa ser totalmente substituído. O humanismo não se mistura com o Evangelho. A graça de Deus não se mistura com o mérito humano. Jesus não veio nos consertar, melhorar o velho homem. Ele veio substituir as antigas vestes da vida de Adão, por onde entrou o pecado, pelas vestes da salvação, que é a vida de Cristo em nós. Amados, a cruz, ela vem, ela descomplica todo esse buraco do pecado e de qualquer sistema religioso ou cerimonial. Então, se você crê de fato, se você não se engana, e você crê de fato, se o Espírito Santo te mostrou que você é filho, eu gostaria que você lesse comigo esse versículo com alegria, Isaías capítulo 61. Isaías 61, versículo 10. Se você crê pela graça de Deus, que você está vestido com o manto da justiça de Jesus Cristo, leia comigo com alegria. Isaías 61, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como um noivo a que se enfeita com as suas joias. Aleluia, amados. Nós não estamos mais vestidos com vestes remendadas, rasgadas, mal costuradas. A palavra de Deus. E nós cremos pela fé que nós somos vestidos com o manto da justiça de Jesus Cristo, novas vestes de salvação. E aí Jesus ele faz uma outra ilustração. É para bater na tecla, é para pregar, é para enfatizar o mesmo ensino. E a partir do versículo 37 e 38 de Lucas capítulo 5, Jesus, ali na sequência do nosso texto, Jesus ele faz outra ilustração que os ouvintes estavam familiarizados para reforçar o seu ensino. Lucas 5, versículo 37 e 38, Jesus diz assim: e ninguém põe vinho novo em odres velhos,
pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Esses ouvintes de Jesus, eles estavam muito familiarizados com esse processo de você armazenar vinho em odres. Naquela época não tinha bolsa térmica, não tinha geladeira, então o melhor jeito de você guardar o vinho era em odres. Os odres, eles eram recipientes de couro feito de pele de animais, e que, como eles possuíam uma grande elasticidade, era perfeito para você guardar um vinho novo. Porque o vinho novo, ele tem um grande poder de fermentação. Então ele estufa o odre. Se o odre estava novo, ele aguentava o poder da fermentação do vinho. Mas se o odre estivesse muito velho, ele já tinha perdido o seu poder de elasticidade com a fermentação do vinho. E aí o que acontecia? Se você colocasse um vinho novo num odre antigo, você tinha, assim como o processo de remendar roupa nova em roupa velha, você tinha dois problemas. Porque entornar-se-ava o vinho, o que é entornar-se-á? Derramava o vinho e o odre rasgava. Porque o odre já não tinha mais, ele não suportava o poder do vinho novo. E aí rasgava. Então, para você conseguir armazenar bem o vinho novo, tinha que ser colocado num odre novo. Senão você tinha dois problemas. O vinho se derramava e o seu odre rasgava. O odre não podia estar mais dilatado ao máximo, senão era um desperdício total. Jesus aqui, então, o que ele está fazendo? A mesma coisa que ele fez nos versículos anteriores, reforçando o seu ensino. Não adiantava aqueles religiosos tentarem armazenar os rituais humanos, as cerimônias, as sombras para a realidade em Cristo. A realidade da nova aliança em Cristo não comporta essas coisas. Se você querer misturar sombra com realidade, se você quiser pegar o vinho novo da salvação e colocar num odre antigo, vai dar chabu. Jesus está dizendo, não se mistura. Não há reforma, não há remendo, não há mistura, não há harmonização. O vinho novo, para que o vinho novo seja suportado, o odre tem que ser feito novo. Senão não vai suportar. E o que é um desperdício total? Assim como você colocar um vinho novo num odre antigo é um desperdício total, uma burrice tremenda, o que também é um desperdício total? É você tentar, uma vã tentativa de harmonizar a vida escrava do pecado, a vida do velho homem, a vida de Adão, com a vida nova em Cristo. É você tentar misturar o humanismo com o evangelho da graça. O odre tem que ser feito novo para comportar e suportar a pressão e o poder do evangelho da graça de Deus. Só Ele que nos tira da amarra, da podridão, da caducidade de um odre antigo. Se nós observarmos o que Jesus está dizendo que é o vinho novo. O vinho novo é Ele. É o evangelho da graça. Quem é a palavra de Deus? É Jesus. Quem é o verbo de Deus? É Jesus. Quem é a boa notícia de Deus? É Jesus, é Cristo. Ele é o vinho novo da salvação. Agora, quem são os odres? Que está no plural. O vinho novo, você repare bem que está no singular. Por quê? Porque é o evangelho incondicional da graça de Deus. É o único Salvador, é Jesus Cristo. Agora, quando você olha para os odres, ele está no plural, porque é uma analogia não só ao sistema judaico-religioso, mas a nós. A única forma de suportar o poder do Evangelho da Graça é quando Deus nos faz novas criaturas em Cristo Jesus. E isso é uma coisa que necessariamente precisa sair do campo abstrato
precisa sair do campo judicial ou representativo. Amados, eu creio que Jesus nos substituiu representativamente. Amados, eu creio que a morte de Jesus foi uma questão de judicial ali, onde houve o pagamento da pena de nossa dívida. Mas nós precisamos sair da, deixa eu colocar uma outra palavra, da limitação desses termos. A nossa morte com Cristo não é apenas representativa, não é apenas judicial, mas é uma experiência de fé, uma realidade espiritual que deve ser experimentada por todo aquele que crê. É muito fácil nós dizermos: fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amados, isso deve sair do campo da abstração e entrar no campo da realidade experimentada. O Senhor, Ele tem isso para nós. Isso é promessa, é a palavra de Deus. Então, eu creio na representatividade de Jesus, sim, assim como foi a de Adão, que entrou o pecado. Eu creio que Jesus foi o meu representante, eu creio que ele era o meu substituto, eu creio que a morte dele foi judicial para pagamento de pena, mas eu creio que eu, em realidade espiritual, em experimentação na minha vida, eu morri e ressuscitei juntamente com ele para uma vida nova, e agora Cristo vive em nós. Então, olha o Senhor, me tira desse campo da abstração, de algo que é longe, que o Senhor me representava apenas, me substituía apenas e morreu judicialmente no meu lugar apenas. Mas que essa realidade, que eu fui crucificado com Cristo e Ele vive em mim, seja experimentada em realidade de vida nesses corpos físicos aqui. Amados, então continuar com tudo isso, assim como os fariseus faziam aqui, assim como a religião faz aqui, até hoje o nosso mundo não mudou nada, é a mesma coisa. Continuar com tudo isso, com sombras, com cerimônias, com legalismo, com preceitos humanos, com a antiga maneira de viver, escravo do pecado, após dizer que teve um encontro com Cristo, é fazer um remendo, é como você colocar um vinho novo em um odre velho. É uma mentira, não vai dar certo. É um desperdício, é um caos total. Infelizmente, nós vemos isso muito por aí. Nós vemos muitas pessoas querendo de forma muito sutil fazer remendo na nova aliança, trazer preceitos humanistas para o Evangelho da Graça. Eu vou dizer mais: se nós não nos atentarmos e não vigiarmos, e não perseverarmos pela vida de Cristo que há em nós, quando a gente nem se dá conta, a gente está colocando um preceito humanista dentro do sistema. A gente está misturando o Evangelho da Graça com coisas humanistas. Se você observar a sua vida, você vai ver que, se você não vigiar, você faz isso também. A carne humana, ela gosta de mérito, ela gosta de fazer para merecer. Isso, enquanto nós tivermos esses corpos físicos, infelizmente, nós seremos tentados. Então, que o Senhor realmente trate conosco. E um exemplo disso, de fazer esse remendo, era, nesse texto especificamente que nós estamos lendo, era como eles jejuavam e como eles exigiam isso dos outros. E aí, Jesus, ele termina a sua fala no versículo 39, Lucas capítulo 5, com algo que, a primeira vez que eu li, eu fiquei intrigado. Jesus diz assim, depois de todo esse ensinamento, Jesus diz assim: e ninguém tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Jesus está dizendo que o velho é excelente? Acabou de falar que o velho é terrível. Amados, é por isso que é importante nós meditarmos na palavra de Deus, observarmos de fato o que Jesus está dizendo aqui. Porque Jesus, é claro que ele não está dizendo que o velho sistema era melhor que a nova aliança. Até porque se ele estivesse dizendo isso, ele estaria contradizendo todo o seu ensino até aqui.
Mas Jesus, conhecendo o coração humano perverso, caído, adâmico, ele está dizendo que a tendência natural do ser humano caído é rejeitar o evangelho da graça e continuar no vinho velho. O ser humano, se depender de si só, ele sempre vai falar: eu não quero vinho novo, eu quero vinho velho. Jesus sabia disso, porque ele conhecia o coração de todos aqueles ouvintes. O ser humano acostumado com o vinho velho, esclerosado pelo vinho velho. O que é o vinho velho aqui? É o velho homem, é a prisão do pecado, é o sistema religioso, são as sombras, são as tradições humanas. Esse ser humano esclerosado por esse vinho velho, tão acostumado com esse vinho velho, ele não consegue conter e segurar o poder do vinho novo. Assim como odres velhos, que estouravam e não aguentavam o poder da fermentação do vinho novo. Essa pessoa ela não suporta o poder do Evangelho, porque o poder do Evangelho ele quebra amarras e liberta a pessoa da escravidão do pecado. E assim como aqueles judeus que acusavam Jesus não queriam um vinho novo, por quê? Porque eles estavam satisfeitos com o velho, eles se achavam muito santos e confortáveis com todo aquele sistema religioso que eles estavam inseridos. Eles não queriam morrer para si, eles não queriam deixar os seus méritos, os seus afazeres, os seus esforços, as suas capacidades. Então eles não queriam vinho novo, porque o vinho novo tem relação com a cruz, e a cruz reduz o ser humano à morte. A cruz tira de nós tudo que faz parte de nós. É Cristo vivendo em nós, não há mais mérito, não há mais autopromoção, não há mais soberba, não há mais querer se aparecer. É tudo para a glória de Cristo, é Ele vivendo em nós. E essas pessoas não queriam isso, elas queriam ficar no vinho velho. E é isso que o ser humano quer, ficar no vinho velho. Se não for uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, nos chamando, nos atraindo, nos resgatando, o ser humano vai querer continuar no vinho velho. Ninguém vai preferir o vinho novo por si só, é necessário uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Mas também aqueles que confessam conhecer o Senhor, se dizem convertidos, mas nunca mudaram em nada. Da mesma forma que uma vida legalista, com preceitos humanos, uma vida religiosa, não se encaixa na nova vida em Cristo, uma vida de libertinagem, impiedade, sem arrependimento também não encaixa com a vida nova que o Senhor Jesus tem para todo aquele que crê. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Palavra do apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo. Falar que foi convertido a Cristo, sendo que nada nunca mudou em sua vida, é uma ideia carnal, impossível e utópica. O Senhor Ele nos regenera, Ele nos converte, muda a nossa direção, e por mais que seja um trabalhar do Senhor em muitas áreas das nossas vidas, Ele transforma o nosso querer, Ele nos traz arrependimento quando nós caímos. Então há uma mudança, amados. A vida velha é extirpada e nós somos revestidos da veste nova, da vida nova. Eu gosto muito de um testemunho de um irmão chamado David Kuykendall. Ele até escreveu um livro chamado A União com Cristo. Ele diz que ele vivia num ambiente eclesiástico, num ambiente religioso, tinha família de pastores, e ele confessava Jesus. Mas ele ainda não tinha conhecido de fato o verdadeiro evangelho da graça de Deus. E aí ele lutava contra os seus pecados, mas sempre derrota. Não tinha episódio de vitória. Era só derrota nas tentações. Ele sempre caía em vários pecados e era escravo de vários pecados. Até que nessa agonia, porque como ele era um homem religioso, ele tinha essa agonia, essa necessidade de ser santo. E aí ele orou para o Senhor e falou: Senhor, se você não pode me mudar, então me mate. Dias depois, o Senhor revelou para ele: David, você já morreu em união com o meu filho naquela cruz. Você já foi sepultado com Cristo. Senhor,
Se você não pode mudar, então me mata. E o Senhor revelou para ele: você já morreu na pessoa de Jesus Cristo. O Senhor abriu os olhos dele em relação à união com Jesus Cristo em sua morte, em sua crucificação, em seu sepultamento e também em sua ressurreição. Ele leu Romanos capítulo 6, versículo 2: como que viveremos no pecado nós que para ele morremos? Sabendo isso, versículo 6, sabendo isso, que foi crucificado o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. E aí ele leu o versículo 11, que diz: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. E compreender essas verdades resultou na vitória que o irmão sempre buscou e desejava. Mas ele conseguiu essa vitória, não por seus esforços, não pela sua carne, não pelo seu braço, mas pela palavra de Deus e pela vida de Cristo que manifestou na vida dele. Então, nós não podemos afirmar que temos Cristo e tentar espremê-lo em nossa antiga vida escrava do pecado, esperando que isso funcione. Isso é impossível. É impossível receber e aplicar as coisas relacionadas ao reino de Deus, a menos que esteja unido ao Senhor. Tentar aplicá-las à velha criatura só vai resultar num rombo maior e desperdício dessas coisas. A vida de Cristo não pode ser armazenada numa estrutura podre e arcaica como um odre velho, porque ela não é um remendo ou uma reforma, e sim algo totalmente novo. Por isso o velho homem precisa ser crucificado e o espírito morto em delitos e pecados vivificado. Qual que era a situação do ser humano? Porque como nós falamos muito de nossa morte com Cristo, às vezes isso causa confusão, e são confusões sinceras de algumas pessoas. Porque elas falam: olha, mas a palavra não diz que eu era morto em delitos, que os pecadores eram mortos em delitos e pecados, e agora você está falando que eu tenho que morrer, mas a palavra diz que o pecador já está morto? Amados, existia a seguinte situação: o ser humano, o velho homem, o espírito, estava desligado de Deus pelo pecado. O espírito está morto em delitos e pecados, e o velho homem está vivo, mais vivo do que nunca. A cruz, ela vem e ela descomplica isso. Ela resolve, ela inverte a situação. Porque o velho homem que estava vivo foi crucificado e morto. E o espírito que estava morto foi vivificado na ressurreição de Cristo. Essa é a obra perfeita de Jesus Cristo naquela cruz. E aí eu gostaria que você considerasse: você de fato crê nessa verdade? Você é remendado ou você é renascido? Você é um odre velho ou um odre novo? Você foi incluído no corpo de Cristo ou se sente excluído dessa realidade espiritual? Talvez você viva uma vida como um odre velho, com vestes rasgadas, remendadas, e você tenta costurar, tenta melhorar, tenta remendar, tenta reformar, mas nada adianta. Isso quem faz é o sistema religioso. O sistema religioso, ele é campeão em transformar a casca e manter podre por dentro. Eu gosto de uma frase do Morgan, que ele diz assim, o campeão Morgan: Deus não faz construções novas com restos de demolição. Quem faz isso é a religião. E eu gosto de uma historinha que eu lembrei também, que assim, existiam dois amigos que eles queriam ir num bar no outro lado do rio para manguaçar. Aí os dois subiram no barquinho e foram, remaram, chegaram lá no bar, beberam todas e tinham que voltar para o outro lado de barco. Aí eles entraram no barco e começaram a remar. Rema e rema e rema, e aquele esforço, aquele suor, e rema, até que um virou para o outro depois de 2 horas. Gente, mas nós estamos demorando para chegar. Aí um olhou: você desamarrou o barco? Eu não, eu também não. Amado, é isso que a religião faz. É isso que o sistema religioso faz. Ele faz você remar, se esforçar, suar, fazer. E sabe o que vai acontecer? Você não vai sair do lugar. Assim como aqueles bêbados, você não vai sair do lugar. Agora o Evangelho da Graça não é isso. Nós servimos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Nós lutamos e perseveramos no serviço ao reino, na santificação, porque o Senhor habita em nós.
Somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Nós somos chamados para as boas obras que Ele prepara. É para as boas obras e não pelas boas obras. Amados, Jesus, Ele carregou os nossos pecados naquela cruz, satisfez toda a ira do Pai, toda a nossa dívida foi paga, nós temos o perdão dos pecados, e não só isso. Porque alguém, a pessoa, vamos fazer uma analogia aqui, a pessoa ela pode ser pobre, com uma dívida enorme. Imagina uma pessoa, uma situação muito miserável, com uma dívida imensa, quase impagável. Aí chega alguém e fala, vou pagar a tua dívida. Vai lá e paga. Pagou. Resolveu o problema da pessoa? Resolveu o problema da dívida. Mas resolveu a vida da pessoa? Não, ela continua pobre. Ela vai ter que se virar, vai ter que correr, vai ensinar, daqui a pouco vai estar endividado de novo. Deus, Ele não faz remendo, Ele não faz reforma, Ele não faz obra inacabada. Deus, Ele não só quitou a nossa dívida eterna por meio da obra de Cristo, como a palavra de Deus diz que, além disso, Ele nos deu todas as bênçãos e riquezas espirituais na pessoa de Jesus Cristo. Ele nos deu a vida do Filho. É como se, além da pessoa pagar a sua dívida, que era praticamente impagável, que era impagável, ela paga e ainda te faz um pix eterno, um pix infinito. É isso que o Senhor fez conosco. Ele nos deu tudo porque Ele nos deu a pessoa do Filho. Alegremos-nos, exultemos e demos de glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Está lá em Apocalipse. Eu gostaria de perguntar para os irmãos, vocês creem que vocês estão com, de fato, vestes novas? Os vestes da salvação de linho finíssimo, puro? Amados, agora nós temos um novo conjunto de roupa, um novo odre para carregar o alegre vinho novo do Espírito Santo de Deus. Aleluia, amados. Uma coisa que eu tenho gostado muito e percebido aqui dos irmãos, e é um encorajamento que eu faço para o Mário, para a esposa dele e para os irmãos que estão acompanhando e liderando o rebanho. Não saiam desse chamado do fundamento do Evangelho da Graça de Deus, da simplicidade do Evangelho da Graça de Deus. E os irmãos que puderem, é difícil, eles serão muito tentados, ajudem-nos, apontem, que vocês não saiam nunca da pureza e da simplicidade do Evangelho da Graça. O Senhor nos chama a termos cuidado com esses falsos pseudo-evangelhos que nós vemos por aí. Nós sabemos que os especialistas de notas falsas, eles não estudam a nota falsa. Tem gente que acha que eles ficam estudando as notas falsas, para quando aparecer uma nota falsa, eles fabricam o que é, mas eles estudam minuciosamente a nota verdadeira. Quando aparece a falsa, eles já sabem que é falsa. Então esse é o chamado dos irmãos. E os irmãos que reúnem aqui têm que ajudar, porque não é fácil. Satanás ele tenta, mas o Senhor dá vitória a todo aquele que crê. Amados, eu gostaria de finalizar com uma leitura de Colossenses capítulo 2, para a gente finalizar. E um outro encorajamento que eu dou principalmente ao Mário, à esposa dele e aos irmãos. Defenda o Evangelho da Graça de Deus. E cada um aqui também, defenda o Evangelho da Graça de Deus. Porque é o seguinte, quando o banco mexe no nosso dinheiro de forma indevida, a gente briga, arrepia os cabelos. Esses dias eu fui cortar o cabelo da minha filha tem 1 ano e meio. Eu fui cortar o cabelo da filha, o cara fez uma lambança no cabelo da minha filha. Fiquei bravo. Falei, meu Deus, não fiquei quieto na hora, mas fiquei bravo, meu Deus do céu. Se o senhor não tivesse trabalhado, eu ia lá reclamar e brigar. Mexeu com o nosso filho na escola,
O filhinho chegou lá com um mordido. Você quer vingança aqui atrás porque mexeu com o nosso Deus? Agora, mexe com o evangelho da graça, a gente não, está tudo bem. Não tem problema, irmão. Usou a palavra. Amados, defendam com unhas e dentes o único e verdadeiro evangelho da graça de Deus. Que isso seja compatível com a nossa vida. Porque quando mexe em outras coisas, nós ficamos tão bravos. Então que isso não seja os nossos deuses, mas que a gente defenda o evangelho da graça de Deus. E é por isso que eu gostaria de ler, para a gente finalizar, Colossenses capítulo 2, versículo 8, a partir do versículo 8 até o versículo 17. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo no corpo de Cristo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo, a realidade é de Cristo. Vamos orar. Pai amado, nós somos gratos porque o Senhor nos deu o noivo e o Senhor nos fez a sua noiva. Que nós não rasguemos como remendos mal costurados, mas que o Senhor nos faça suportar e perseverar como odres novos pela tua graça. Cremos assim, pois aquele que começou boa obra em nós é fiel para completá-la. Nós te agradecemos por tão grande salvação e oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.